E a história de hoje se chama No Momento Certo, contada por Ron Mel, do livro Histórias para o Coração. É uma história real. Roger Sims tinha acabado de prestar o serviço militar e estava ansioso para tirar a farda de uma vez por todas. Na volta para casa, seguiu a pé pela estrada tentando conseguir uma carona, mas sua mochila pesada era um empecilho a mais para que alguém parasse. Ao fazer um sinal com um polegar para um carro que passava, ele perdeu as esperanças ao ver que se tratava de um carro preto, reluzente e caro, tão novo que tinha uma licença provisória colada no vidro traseiro. Um tipo de carro cujo dono dificilmente pararia para dar carona a alguém. Porém, para sua surpresa, o motorista parou e abriu a porta do lado do passageiro. Roger correu até o carro, colocou sua mochila com cuidado no banco traseiro e sentou-se no banco de couro ao lado do motorista. Foi saudado com um sorriso amistoso de um senhor distinto, de cabelos grisalhos e pele bronzeada. Oi, filho, você está de folga ou voltando definitivamente para casa? Acabei de servir ao exército e estou voltando para casa pela primeira vez depois de muito tempo, respondeu Roger. Você tem sorte se estiver indo para Chicago, disse o homem sorrindo. Não vou para tão longe assim, mas minha casa fica no caminho. O senhor mora lá? Meu nome é Hanover. Sim, eu dirijo um negócio em Chicago. Dito isso, eles seguiram viagem. Depois de cada um ter contado resumidamente a história da sua vida e conversado sobre tudo o que existe debaixo do sol, Roger, que era cristão, sentiu um grande desejo de falar de Cristo ao Sr. Hanover. Mas a ideia de dar um testemunho a um empresário mais velho e rico, que devia ter tudo o que queria, era um tanto assustadora. Roger resolveu esquecer o assunto, mas quando se aproximou do seu destino, ele se deu conta de que seria agora ou nunca. Sr. Hanover, Roger começou a dizer, eu gostaria de conversar com o senhor sobre uma coisa muito importante. Roger prosseguiu falando da salvação até chegar ao ponto de perguntar ao Sr. Hanover se ele gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador. Para a grande surpresa de Roger, o Sr. Hanover dirigiu-se para o acostamento. Por um instante, Roger imaginou que seria tirado para fora do carro. Em seguida, aconteceu um fato estranho e maravilhoso. O empresário curvou a cabeça sobre o volante e começou a chorar, afirmando que desejava aceitar a Cristo em seu coração. Agradeceu a Roger e disse: essa foi a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. Em seguida, ele deixou Roger em casa e seguiu viagem rumo a Chicago. Passaram-se 5 anos. Roger Sims casou-se, teve um filho e começou a dirigir um próprio negócio. Certo dia, enquanto arrumava a mala para fazer uma viagem de negócios a Chicago, ele encontrou por acaso o pequeno cartão de visitas com letras douradas que o Sr. Hanover lhe dera anos antes. Quando chegou a Chicago, Roger procurou as empresas Hanover na lista telefônica. Localizava-se no centro da cidade, em um edifício comercial muito alto e de fina aparência. A recepcionista lhe disse que seria impossível ver o Sr. Hanover, mas, como Roger era um velho amigo, ele poderia conversar com a esposa do Sr. Hanover. Um pouco desapontado, ele foi conduzido a um elegante escritório, onde havia uma senhora de uns 50 anos, sentada diante de uma enorme mesa de carvalho. Ela estendeu-lhe a mão. Você conheceu meu marido? Roger contou que o Sr. Hanover havia sido muito bondoso ao lhe dar uma carona até sua casa. Um olhar de interesse passou pelo rosto da mulher. Você saberia me dizer em que data isso aconteceu? Claro, disse Roger. Foi no dia 7 de maio, 5 anos atrás, o dia em que eu fui dispensado do exército. E aconteceu alguma coisa especial durante a viagem? Uma coisa diferente? Roger hesitou. Deveria mencionar o testemunho que deu? Teria havido alguma discussão entre o casal que resultou em separação ou divórcio? Porém, mais uma vez, ele sentiu o desejo de falar do Senhor. Senhora Hanover, seu marido aceitou a Cristo naquele dia. Eu lhe falei sobre a mensagem do Evangelho. Ele dirigiu o carro para o acostamento e chorou. Em seguida, ele quis fazer a oração da salvação.
De repente, ela começou a chorar copiosamente. Depois de alguns minutos, conseguiu recompor-se para explicar o que acontecera. Sabe, rapaz, eu fui criada em um lar cristão, mas o meu marido não. Orei pela salvação dele durante muitos anos e acreditava que Deus o salvaria. Mas, logo após você ter descido do carro no dia 7 de maio, ele morreu, vítima de uma violenta colisão frontal. Não voltou para casa. Pensei que Deus não tivesse cumprido sua promessa. Faz 5 anos que parei de viver para o Senhor, porque o culpava por ele não ter cumprido a sua palavra. Eu me identifico com a senhora Hanover, talvez você também. Existem longos e solitários períodos da vida em que parece que Deus simplesmente se tornou indiferente aos nossos apelos, ou que está cansado e apático diante das nossas orações fervorosas. A situação é semelhante à de alguém que vê um presente sob uma árvore de Natal, muito bem embrulhado, misterioso e inacessível. À medida que o tempo passa e as esperanças diminuem, começamos a questionar se Deus tem realmente algum presente para nós. Talvez você esteja aguardando muito tempo para que ocorra uma transformação em sua vida. Talvez esteja aguardando uma mudança em seu estado de saúde, em seus relacionamentos, em seu cônjuge, em seus filhos, em seu trabalho, em suas finanças, em sua vida espiritual. E a impressão é de que a situação não vai mudar nunca. Parece que o Natal nunca vai chegar. Parece que a luz nunca vai mudar. Parece que você pediu socorro ao Senhor mais de 1000 vezes e ele nunca respondeu. Maria e Marta conhecem muito bem esse assunto. Elas viram seu irmão enfraquecer e definhar. Sua vida escapou-lhes pelos dedos como se fossem grãos finos de areia. Elas não puderam fazer nada e o Senhor não chegava. Mas, de repente, ele chegou e já era tarde. Mas não era tarde demais, porque o que ele tinha em mente era muito maior que os pensamentos, as esperanças e os sonhos que aquelas duas mulheres sequer imaginaram pedir. Foi uma coisa muito boa, embrulhada em uma coisa muito ruim. E ele próprio entregou a encomenda no momento certo, porque ele sempre faz isso. Eu costumo dizer que muitas vezes os presentes de Deus, eles vêm embrulhado em um pacote feio. Quantas coisas boas já saíram de coisas ruins na minha vida. Eu sei o que é pensar que Deus não cumpriu sua palavra, que Deus não cumpriu sua promessa. Eu sei o que é ficar sem esperanças, achando que só para mim Deus não fazia. Já cheguei a pensar e falar com o Senhor e falar, é só para mim que o Senhor faz. Não faz, né? Porque é que tem que ser difícil. Parece que é difícil só para mim, como diz uma canção. Por que é que tem que ser tão difícil assim? Parece que é difícil só pra mim. Muitas vezes a gente pensa isso, né? Como essa senhora, ela pensou que Deus não havia cumprido a promessa dele. Mas Deus cumpriu a promessa dele, ela só não sabia e só não foi do jeito que ela queria. Deixa eu falar para você, não se afaste do Senhor, porque não existe nenhuma das promessas do Senhor que ele não irá cumprir. É que muitas vezes ele não vai fazer do seu jeito, mas ele sempre faz. Ainda que ele chegue nos 45 do segundo tempo, ele chega para aqueles que confiam nele, para aqueles que não o abandonam, para aqueles que, apesar das circunstâncias, continuam acreditando que o Senhor é fiel e que ele vai cumprir todas as suas promessas. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.